Então, síncope é a perda súbita de consciência com rápida recuperação após a queda ao solo. Classicamente essa seria a definição. Ou a perda súbita do tônus muscular que permite que você se mantenha em pé ou firme e leve o paciente a cair. Pode ser considerado, em termo popular, um tipo de desmaio, mas o desmaio é uma coisa um pouco ampla. A síncope seria um tipo, onde você perde a consciência rápido e recupera rápido, mas tem outras causas que não síncope. Se você tiver uma perda de consciência e demorar minutos para acordar, 5 minutos, 10, 15 minutos, isso não é uma síncope. Isso é uma perda de consciência a esclarecer. Vai ter que investigar a causa, mas não é uma síncope. Tem dois tipos de síncope. A síncope clássica a gente chama de síncope com pródromos, ou seja, você tem sintomas que precedem o desmaio. Classicamente, enjoo, suor frio, taquicardia, sensação de tontura, turvação visual. O paciente pode ficar, em geral, ver tudo escuro, mas alguns veem como se fosse muito claro e não conseguem enxergar ou focar direito. Pode ter um pouco de falta de ar e cansaço também, e fraqueza nas pernas. Classicamente, os principais: tontura, turvação visual e enjoo são os três principais. Existem vários mecanismos de síncope. O mecanismo mais comum e mais clássico é chamado de síncope vasovagal. A síncope vasovagal é um reflexo onde, por exemplo, o paciente está deitado, o exemplo mais clássico, então o coração, cérebro e pernas estão na mesma altura. Para o sistema vascular fica fácil para o coração bombear e manter a circulação, uma boa circulação cerebral e tudo mais. A hora que a gente fica em pé, naturalmente as artérias se contraem para melhorar o fluxo de sangue e melhorar também o retorno de sangue para o coração bater um pouco mais rápido, porque naquela diferença agora você tem a gravidade atrapalhando um pouco. Em geral a gente faz isso em milissegundos e isso resolve rapidamente. Alguns pacientes podem demorar um pouco mais, por vários motivos, e às vezes o retorno de sangue não é tão rápido ou tão efetivo. Então o coração, entre aspas, bateria, entre aspas, meio vazio. Obviamente ele nunca bate vazio, mas ele bate com uma menor quantidade de sangue e chega a menor fluxo de sangue no cérebro. E por um reflexo, que a gente chama de reflexo vasovagal, num certo momento, subitamente se interrompe essa tentativa do corpo compensar. Então, ou as veias dilatam, veias e artérias da perna dilatam, ou simplesmente os batimentos param de acelerar, que seria uma resposta. E daí, subitamente, a pressão cai e o paciente desmaia. Esse é o clássico. Responde mais ou menos por conta de 35%, 40% das síncopes, se você pegar todas as síncopes possíveis. Então, classicamente, isso leva já a uma coisa a se pensar. A síncope, na verdade, é um reflexo cardiovascular que leva a grande maioria. Não é um quadro neurológico. Isso é bom diferenciar, porque é muito comum a síncope encaminhar o paciente primeiro para o neurologista. Ou no hospital chegar primeiro procurando o neurologista, mas quase sempre acaba sendo o cardiologista que vai identificar o ponto principal. Existem as síncopes relacionadas a quadro neurológico, sem dúvida nenhuma. Respondem em torno de 10 a 15% dos episódios. Ainda tem as síncopes relacionadas a doenças cardíacas, de fato. Né? Quando eu digo que a síncope mais comum é a vasovagal, é considerando a grande população como população normal. A gente tem as síncopes dentro dos pacientes que têm doenças cardiológicas, e daí abrange síncopes por arritmia, síncopes por isquemia cardíaca e por outras doenças de válvula ou estruturais do coração. Também já responde por um grupo aí de 15 a 20%, pelo menos. E ainda tem um tanto de 20% que a gente não sabe a causa inicialmente, só com muita investigação que a gente encontra. Quando eu comentei que tem dois tipos de síncope, aquela síncope em geral, a síncope que preocupa menos é a síncope que tem todos os sintomas precedendo e que são sempre desencadeadas pelo mesmo tipo de evento,
em geral em pacientes que têm coração normal e não têm nenhuma doença. Essa é a síncope que a gente fica tranquilo. Qual é a síncope que preocupa, de fato? Dois tipos, principalmente aquela síncope que a gente chama de desliga-liga, ou seja, o paciente está tranquilo, conversando, como eu estou aqui com você, e de repente ele desliga como se tivesse uma teclinha de liga-desliga. Não sente nada, não percebe nada, ele acorda quando ele já está no chão e já quebrou o nariz, por exemplo. Então essa é uma síncope que chama atenção, é uma síncope que não tem aviso prévio, né, que ela está chegando, e invariavelmente cursa com trauma de face, fratura de membro superior, esse tipo de coisa, mas o clássico ainda é fratura de face. Então, síncope sem nenhum sintoma precedente e acompanhada ainda de fratura são síncopes que preocupam bastante. Outro tipo de síncope é a síncope já no paciente que sabidamente tem doença cardíaca. Esse paciente é um paciente que também tem que ser visto de outra forma. Ele pode ser um reflexo vasovagal? Pode, que é o mais benigno de todos, mas você tem que ter certeza que não é a doença cardíaca dele ou uma arritmia que está levando ele até a síncope. De fatores clássicos, o clássico da síncope vasovagal, que acho que dá para também ajudar a esclarecer, em geral dia quente, local quente abafado, paciente que não se hidrata o suficiente, são fatores de risco que podem desencadear uma síncope clássica vasovagal. Em geral com mudanças de postura, o paciente levanta, está deitado e se levanta. Isso não é súbito, pode acontecer até 20, 30 minutos depois da mudança de posição. O corpo tenta manter uma resposta para manter a pressão adequada até uma hora que ele não consegue mais. Então não pode ter aquela ideia de que é súbito. O paciente pode levantar do café da manhã e quando ele está preparando o café na cozinha, já uns 20 minutos depois, aí sim ele tem a síncope. Outro tipo de síncope que me preocupa também é a síncope no paciente de risco. Ele não é, além tem um paciente de risco que pode ser interpretado como um paciente que tem doença cardíaca, mas um outro ponto importante é o paciente que não tem problema de coração, mas ele tem uma profissão de risco. Então é piloto de avião, motorista de coletivo, atleta profissional, trabalhadores de altitude, de antenas ou andaimes, esse tipo de coisa, eles que não podem ter síncope, não podem se dar o luxo de ter uma síncope, por mais benigna que ela seja. Pode ser uma síncope totalmente do bem, mas se ele cai de um andaime de 10 andares, morreu. Então, isso é importante. Então, esse paciente é um paciente que também é considerado um paciente que tem que ser investigado de uma forma mais apropriada, porque ele não pode ter outra ou evitar, fazer de tudo para que não tenha outra. A síncope você tem que provar inicialmente que o coração é normal, sempre vai ser a primeira conduta. Então, obrigatoriamente a gente tem que provar que o coração estruturalmente é normal, para isso a gente usa o ecocardiograma, simples, feito através do tórax. O eletrocardiograma para mostrar que do ponto de vista elétrico o coração parece normal. O Holter para mostrar que não tem arritmias ao longo do dia ou dormindo, num dia normal do paciente. E o teste ergométrico para mostrar se não tem, além de isquemia, riscos de infarto e tudo mais, se não faz arritmia pelo esforço, por exemplo. Com os três normais, a gente já fica muito tranquilo, e daí a gente pode partir ainda, se sobrar alguma dúvida, ou se quiser tranquilizar o paciente, para o tilt test, que é o exame de escolha para o diagnóstico diferencial da síncope, onde é um exame feito com uma maca, o paciente fica deitado por 10 minutos a 15 minutos no ambiente tranquilo, onde ele é monitorado, batimento, eletrocardiograma, pressão arterial, saturação de oxigênio. E após esses 10 a 15 minutos de repouso, a maca se levanta, fica entre 60 e 80 graus de inclinação e o paciente monitorado, ou batimento a batimento, ou minuto a minuto, de acordo com o aparelho que se tem no estabelecimento, e você observa as respostas do paciente. O teste pode durar até 40 minutos de inclinação, pode ser com algumas outras provocações durante o teste, depende do paciente e da indicação. E a ideia é tentar reproduzir a síncope do paciente. E tentar, se ele tiver a síncope ou sintomas muito parecidos com a síncope, tentar identificar a causa. É o exame ideal para mostrar se ela é vasovagal e qual é o tipo de, entre as vasovagais, qual é o tipo de síncope que ele tem. Se mesmo o tilt é negativo, toda a parte cardiológica for normal e ainda restar alguma dúvida, existem outros exames, como o estudo eletrofisiológico, mas para alguns pacientes muito bem selecionados. E ainda tem um exame mais novo, que é o Looper, ou Loop Recorder, ou monitor de eventos, que é um tipo de Holter que você pode colocar de 1 a 2 semanas. O
paciente pode ficar com o aparelho, ele aprende a desconectar o aparelho para tomar banho, coloca de novo. E também já tem no Brasil há pelo menos 2 anos, o Looper implantável, que é um aparelhinho como se fosse um holter, que não tem fio, não tem nada, tamanho de um pendrive que se coloca embaixo da clavícula. E o paciente pode ficar até 3 anos com esse aparelho, que fica contando o batimento dele dia após dia durante 3 anos. E se em algum momento ele tiver, foram síncopes muito raras, mas lá na frente ele tiver uma síncrope daqui 2 anos, você consegue documentar e saber o que aconteceu. Mas também pacientes muito bem selecionados. Se ainda tiver dúvida diagnóstica, você pode partir para a investigação em si, neurológica, com ressonância, tomografia de crânio e toda a parte, eletroencefalograma, toda a parte de investigação neurológica propriamente dita. O tratamento da síncope, na verdade, ele é basicamente comportamental. Por quê? Porque classicamente, exatamente por, na grande maioria das vezes, ser uma queda de pressão desencadeada por uma diminuição de retorno de sangue para o coração, a gente tem que pensar o que eu posso fazer para melhorar o retorno de sangue para o coração. Primeiro, se eu tiver mais sangue circulante. O principal disso, para isso, é a hidratação. Quanto mais hidratado o paciente se mantiver, menor a chance dele ter síncope. Ou ele pode até ter os sintomas, mas não sincopar de fato, porque o coração consegue ainda manter uma pressão mínima adequada. Então, hidratação com 2 a 3 litros de água por dia é fundamental. Se o paciente não for hipertenso, nem tiver tendência à hipertensão, aumentar a ingesta de sal na dieta também. Retém mais sódio, retém líquido e ele consegue manter uma pressão mais alta. Como classicamente tem alguns mecanismos típicos, como levantar rápido da cama, ficar em local quente abafado, jejum prolongado. Tipicamente também acontece muito comum no homem idoso, a hora que levanta à noite para ir no banheiro fazer xixi. Todos os reflexos gástricos e vesicais, ou seja, tentar forçar ir no banheiro fazer xixi ou defecar, os dois podem desencadear também o reflexo vasovagal. Então, o paciente tem que ficar atento a isso, principalmente se tiver idade. Então, toda essa parte comportamental é importante. Sabe que fica tonto quando levanta rápido, tem que levantar devagar, esperar 2 a 3 minutos, e daí se levantar da cama. Também usar meia elástica é uma possibilidade, meia elástica de média compressão, porque afinal mantém a musculatura comprimida, as veias comprimidas, menor chance delas ficarem mais dilatadas. Nos pacientes que fazem toda essa parte comportamental, ainda tem um treinamento de postura que a gente pode ensinar ao paciente, diminui a tendência de síncope também. E se após tudo isso ele mantiver o quadro de síncope, aí sim se pode pensar em medicação. Tem 2 medicações, basicamente, que a gente pode usar. Não é comum a gente usar, quase sempre a gente consegue controlar com medidas comportamentais, hidratação, evitar jejum e tudo mais. Aqueles que não conseguem, a gente usa medicação, e associado ou não com a meia elástica também. Uma coisa importante da síncope é que uma série de trabalhos já mostraram, inúmeros trabalhos, tanto feitos em pronto-socorro, meio acadêmico ou não, que mostra que o principal fator diagnóstico, né, o que mais ajuda no diagnóstico da síncope é a história do paciente. Eu posso ter todos os exames normais, não conseguir encontrar uma causa nos exames. Então, classicamente, o paciente fala, já investigaram de tudo e não acharam nada. Perfeito. Esse é o padrão típico que a gente pode ter numa síncope, e o mais importante é a história do paciente nos mínimos detalhes. Exatamente o que ele fez antes de ter a síncope, o que ele sentiu, o que ele comeu, deixou de comer. São todos dados que podem ajudar a fazer uma hipótese diagnóstica, e isso é muito mais importante até do que a maioria dos exames. Na grande maioria das vezes, os exames, assim como o estudo de teste, só comprovam aquilo que o médico já identificou. Isso em pelo menos 75% das síncopes, o diagnóstico é possível só pela história. E o exame você faz só para comprovar aquilo que você já imaginava. Outra coisa importante é algumas coisas que também podem desencadear síncope, como eu falei, tem aqueles reflexos gástricos e reflexos. Então, evento de dor agudo pode levar o paciente a sincopar, porque uma dor intensa poderia levar qualquer um. Assim como a clássica mal-estar quando vai tirar sangue. Em geral, é síncope vasovagal também. O paciente não gosta de ver o sangue, tem aflição, um motivo psicológico. E daí, na verdade, a hora que ele faz a picada, ele tem um reflexo vasovagal. Cai a pressão, cai os batimentos, classicamente fica branco, suor frio. E, em geral, o que fazer com o paciente disso? O que você faz se você está ao lado de alguém que tem uma síncope? Em geral, ficar muito tranquilo. Principal, levantar as pernas por até 10 a 15 minutos. O paciente fica deitadinho com as pernas levantadas,
em geral, recobra a consciência rápido e com isso você vai melhorar o retorno de sangue para o coração e aos poucos ele levanta depois. Na maioria das simples, a gente na verdade não precisa fazer nada além disso.